Olá, bem-vindos a bordo. Hoje nós vamos estudar função modular e para a gente começar a estudar função modular, eu vou fazer uma pequena revisão de 3 elementos importantes que eu vou ter aqui. O primeiro elemento é o que eu vou chamar de módulo de um número. O módulo é o seguinte, representado por 2 barras verticais. Quando eu tenho um número 5, por exemplo, o módulo de 5 é 5. Quando eu tenho o número menos 5, o módulo de menos 5 é 5. Quando eu tenho o módulo de 1, a resposta é 1. Quando eu tenho o módulo de menos 1, a resposta também é 1. Nós estamos, na verdade, trabalhando como um valor absoluto de um número. Valor absoluto é, na verdade, o módulo de um número. Bem, tem mais um módulo importante que eu preciso colocar aqui, o módulo de 0. E o módulo de 0 é 0. Né? 0 é um número nulo, ele sempre tem uma característica especial e a gente tem que parar e pensar sempre no caso do 0, no caso do menos 1, no caso do mais 1. São 3 números que a gente sempre vai pesquisar e analisar. Vamos pegar um número como, por exemplo, o módulo de menos 0,75. Se ele está em módulo, o módulo de menos 0,75 é 0,75, apenas a parte absoluta. E se o número estiver em forma de fração, por exemplo, menos 5 meios. O número menos 5 meios, ele fica 5 meios. E se ele já fosse um número positivo, por exemplo, um número irracional, como é o caso de raiz de 2, ele continua sendo raiz de 2. E se fosse um número irracional negativo, por exemplo, o número menos π, nós teríamos que o módulo de menos π seria o π. A outra coisa que eu disse que eu também gostaria de revisar é a respeito de oposto. Rapaz, tá? Oposto. Oposto de um número. O oposto fica da seguinte maneira. O oposto de menos 3 é 3. O oposto de menos 5 é 5. O oposto de 7 é menos 7. Quando nós estamos trabalhando com números escalares, eu posso, inclusive, falar em oposto ou simétrico de um número. E o interessante do oposto ou simétrico é que ele vai e volta. Então, se 3 é o oposto de menos 3, então menos 3 é o oposto de 3. A mesma coisa vale para todos os exemplos. Em outras palavras, ele vai e volta. Oposto ou simétrico. A outra palavrinha que é bastante atrapalhada neste assunto é o que a gente chama de inverso. Eu só estou chamando os 3 elementos que às vezes os alunos se confundem. Um deles é oposto ou simétrico, o outro deles é o módulo e o outro deles é o inverso. O inverso é quando eu tenho, por exemplo,
3 quartos e digo qual é o inverso de 3 quartos. O inverso de 3 quartos é 4 terços. A simbologia de inverso é você pegar o número, um númerozinho A qualquer, e elevar ele a -1. Elevar a -1 representa para a gente inverso de um número. O módulo é representado por essas duas barras e o simétrico é representado por um sinal de menos. Então, cada um tem a sua representação matemática. O inverso de menos 7 terços, o inverso, eu já vou usar a simbologia correta, 7 terços elevado a -1. Então, quando eu tenho e peço o inverso de menos 7 terços, eu vou ter menos 3 sétimos. Observe que inverso não mexe no sinal. O que mexe no sinal é o oposto ou módulo, às vezes, quando o número é negativo. Detalhe, para eu pensar a respeito do zero, eu não tenho o inverso de zero, tá certo? Então, eu tenho que dizer que o A, nesse caso, é um número diferente de zero. Ah, mas e tem oposto simétrico de zero? Tem. O oposto simétrico de zero é o próprio zero. É como se a gente estivesse colocando um espelho no próprio zero. Simétrico oposto é exatamente isso. Então, o zero, ele tem oposto simétrico e é ele mesmo. Módulo de zero é zero, o inverso de um número está ali também resolvido assim. E se o número não tiver escrito como forma fracionada, se tiver, por exemplo, o inverso de 5, lembro a vocês que sim, ele possui um denominador aqui, ó. E quando a gente pede para achar o inverso de 5, a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos com os outros e ficará 1/5.